Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. 2023, o Café Filosófico faz 20 anos. São mais de 950 palestras realizadas. Mais de 3.000 horas de gravação. Mais de 1.000 episódios na TV Cultura. Uma comunidade digital com quase 1 milhão de pessoas. Mais de 1.200 vídeos no YouTube. Mais de 42 milhões de visualizações. Nesses 20 anos, construímos mais do que números. Construímos relações, conectamos histórias. Tudo isso só foi possível porque você faz parte dessa história. O Café agradece o time técnico. E agradece a todos os nossos amigos, palestrantes e curadores. Em especial a você. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma gravação do programa Café Filosófico CPFL. Boa noite a todo mundo que está aqui em Campinas hoje e também quem está acompanhando a gente pelo YouTube e também pelo Instagram. Convido vocês também a seguirem a gente nas redes sociais para saber sobre a nossa programação em primeira mão. E hoje a gente continua o módulo O Poder dos Afetos, uma visão filosófica e psicanalítica, que tem a curadoria do André Martins, que vai explicar para a gente agora o módulo. Olá, aqui é André Martins. Alguns já me conhecem, outros certamente não. Nessa comemoração dos 20 anos do Café Filosófico, eu que fiz a minha primeira palestra no Café Filosófico em 2005, então certamente sou um dos mais antigos palestrantes do programa. Estou super feliz de estar participando dessa comemoração dos 20 anos. O módulo do qual eu sou curador e um dos palestrantes se chama O Poder dos Afetos. Então, bem-vindos ao módulo, é um grande prazer estar aqui. A ideia geral é justamente a gente entender que a gente está sempre se afetando. E aí a pergunta que se faz é justamente qual a importância desse autoconhecimento dos afetos. Nietzsche, quando fala de Spinoza, ele diz assim, reconheço em Spinoza a mesma ideia central de fazer do conhecimento o mais potente dos afetos. Mas esse conhecimento, que Nietzsche menciona, é um conhecimento do real, isto é, um conhecimento dos afetos. Nietzsche dizia que a filosofia da imanência, entenda-se, e não uma filosofia metafísica, que a filosofia é uma psicologia profunda. É impossível a gente não se afetar, e é o modo como a gente se afeta que influencia diretamente as nossas ações. A gente pensa e fala e opina de uma maneira, mas a gente age da maneira como a gente se afeta, do modo como a gente sente. Espero que vocês curtam, aproveitem, enriqueçam e participem conosco disso que Spinoza chama de uma reforma do pensamento. Que essa seja uma boa jornada para todos nós. Um abraço carinhoso
e até. Hoje a gente recebe a psicóloga e filósofa Christina Halter para falar sobre afeto e potência, indivíduo e coletividade, e o André Martins vai fazer uma introdução dela. Christina Halter é uma professora titular de Psicologia Social da UF, amiga minha e que estuda comigo Spinoza há muitos anos. A base dela de Spinoza vem de Deleuze. Ela me procurou para estudar Spinoza sem ser via Deleuze. A gente faz uma parceria há muitos anos. O trabalho que ela faz, os livros que ela publica na área da psicologia social, sempre com Spinoza como uma ferramenta privilegiada de análise, são incríveis. E eu convidei ela, então, para dar essa palestra, para pensar justamente essa relação entre o indivíduo e a coletividade. Se, por um lado, o modo como a gente se afeta tem uma grande determinação, uma grande influência desse nosso autocuidado e autoconhecimento afetivo, por outro lado, nós vivemos num ambiente, como mostra o Winnicott, né? E o próprio Spinoza. A nossa afetividade, a nossa capacidade de se afetar bem, ela tem relação com os nossos encontros. Então, pensar uma política dos afetos é fundamental. A gente cultivar afetos coletivos que sejam propiciadores de uma coletividade saudável. Isso vai influenciar nos indivíduos e vice-versa. Um abraço carinhoso, Christina. Uma ótima palestra. Então, por favor, recebam com afeto e com aplausos a nossa convidada de hoje, Christina Halter. Christina é professora titular do Instituto de Psicologia da Federal Fluminense, onde atua na pós-graduação e na graduação. É mestre em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, doutora em Psicologia pela PUC São Paulo, com pós-doutorado em Filosofia pela Universidade Jules Verne de Amiens e pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Federal do Rio de Janeiro. Christina, a partir de agora a palavra é sua. Seja bem-vinda ao Café Filosófico. Boa noite. Queria agradecer o convite, né, do Café Filosófico e também dar os parabéns, né, pelos 20 anos do Café Filosófico e do Instituto CPFL. E também agradecer ao André Martins, que organizou essa série, né, O Poder dos Afetos, e da qual, na série, eu estou dando a segunda palestra hoje, né, que é sobre a questão da coletividade, da vida coletiva em Spinoza, né? A gente pode dizer que Spinoza foi um filósofo que quis valorizar os afetos, né? Ele não quis fazer como muitos filósofos, e ainda hoje, né, se faz, né, relegar os afetos para um segundo plano, como se os afetos até atrapalhassem o conhecimento, né? Não, para Spinoza, os afetos são como seguem leis da natureza, e ele quer conhecer essas leis, né? Inclusive para que a gente se conheça melhor, né? Tanto no sentido individual quanto no sentido coletivo. Porque, aliás, Spinoza tem uma vantagem muito grande para os psicólogos, eu acho, porque ele não faz essa separação entre individual e social. Então, quando ele usa a palavra indivíduo, ele quer falar de uma multiplicidade de indivíduos, né? Quer dizer, o indivíduo tem múltiplas partes, né? E a natureza inteira é formada de múltiplos indivíduos para o Spinoza. Então, nós somos um indivíduo, mas essa sala aqui também pode ser considerada um indivíduo, né? A cidade de Campinas, o estado de São Paulo, e assim sucessivamente, são compostos, né? E esses indivíduos, então, se eu considerar a mim, Christina, isoladamente, eu posso dizer que eu também sou composta por múltiplos indivíduos, e eu sou uma multidão, né, que é uma frase do Guattari.
Então, nós somos uma multidão porque nós também somos compostos por múltiplas partes. Então, tem um conceito, né, uma ideia, pela qual Spinoza é muito conhecido, que é a questão dos encontros, né? Então, os encontros que fazemos, ou as afecções que fazemos, para usar uma palavra mais filosófica, é que determinam os nossos afetos. Então, esse determinam, quer dizer, eles produzem os nossos afetos, né? E os nossos afetos variam para mais e para menos, no sentido da expansão e no sentido da diminuição da potência. O aumento da potência é a alegria e a diminuição da potência é a tristeza, sendo que existe um monte de afetos que a gente poderia chamar de afeto triste, né? Que são os medos, a inveja, vários tipos de afeto triste, a intolerância, o preconceito e os afetos alegres, que também existem, talvez em número até menor um pouco, né? Os afetos alegres. Mas a gente vive assim, para Spinoza, variando conforme os nossos encontros, né? Então, nossa afetividade varia o tempo todo. Então, isso pode ser considerado foi, por muita gente, considerado uma coisa até ruim, porque os afetos seriam, até deveriam ser retirados da cena do conhecimento. Mas, para Spinoza, a potência dos afetos é um objeto de estudo, como eu já falei, e é um objeto muito sério, né? Porque implica em a gente, conhecendo os afetos, conhecer melhor as causas dos nossos afetos e não mais viver assim, ao sabor do acaso dos encontros, né? Eu comecei a estudar Spinoza mais profundamente, né? Por uma razão mais prática, né? Que foi quando eu trabalhei. Meu primeiro emprego foi um emprego como psicóloga, né? Foi um emprego assim um pouco raro, que foi trabalhar numa prisão, né? E desde então eu continuei a estudar esse assunto e eu nunca mais, eu digo que eu nunca recebi meu alvará de soltura direito. Então, foi o assunto que eu mais publiquei, mais estudei, foi sobre prisão. E aí eu fui estudar Spinoza porque eu estava preocupada uma questão, né, de que nós vivemos num país onde todos os dias nós recebemos pílulas diárias de medo. Se você ligar a televisão, rádio, outros meios, você vai receber aquela carga de notícias tristes, violentas, né, os fatos violentos, as mortes, os castigos, enfim. Então, esse noticiário gera muitos afetos tristes, né? E, inclusive, Spinoza diz que todos os governos, eles governam através dos afetos. Eles produzem, buscam, para ter estabilidade, né, os governos produzem tristezas e alegrias, fazem a gente ter esperança e fazem a gente ter medo. Agora, tem alguns governos que são mais governos do medo, né? Eu acredito que nosso país é mais, porque você vê o comportamento da polícia, né? A quantidade de mortes que nós temos por arma de fogo, as nossas prisões, né? Tudo isso aponta para a gente ser considerado o terceiro país que mais encarcera no mundo atualmente, segundo ou terceiro? Terceiro, né? Então, quer dizer, tudo isso aponta para que a gente tenha também um governo do medo. Mas Spinoza diz, o governo do medo não é bom, porque ele é instável, porque nenhum governo pode governar exclusivamente ou predominantemente pelo medo, porque o medo pode se transformar em revolta. Então, essa é uma das razões, né? Mas é claro que a época de Spinoza era uma época muito diferente da nossa, né? Que não, eu acho que o que mais fascina a gente quando começa a estudar Spinoza é que ele fala de uma época que, para nós, é alguma coisa que já se perdeu, né? Por exemplo, esse protagonismo da multidão
que existia na época que Spinoza viveu, porque era uma época antes do poder disciplinar que o Foucault descreveu, né? Então, ainda não existia, por exemplo, a escolaridade obrigatória, né? Toda essa série de instituições disciplinares, pelo menos bem desenvolvidas, né? Que produziam, que o Foucault diz que são indivíduos úteis e dóceis, né? Então, é antes disso. Então, esses indivíduos úteis e dóceis não estavam tão presentes, né, na vida social quanto hoje. Então, é uma ideia que eu tenho, e acho que é por isso que ainda hoje, né, e sobretudo hoje, né, que tem havido cada vez mais um interesse na obra do Spinoza, e eu acredito que uma das razões possa ser essa. Mas, voltando aos afetos, eu estava dizendo dos afetos tristes, né, que um governo do medo pode acarretar. Então, a gente que tem todo dia esses fatos violentos, né, divulgados, a questão que me ocupava era assim, será que o brasileiro vai ser um povo triste? Quanto tempo vai durar essa tristeza, né, esse medo de sair à rua, né? Seria uma coisa para sempre? Tem algum jeito, né? Então, aí, depois que eu fui estudar, eu descobri que os afetos são instáveis e que isso pode ser uma qualidade. Quer dizer, os afetos que hoje são afetos de medo podem se transformar. Quer dizer, que em Spinoza essa vantagem existe, né? Que os afetos não podem durar para sempre. Eles dependem do estado do nosso corpo. Então, tem muita coisa que a gente tem medo hoje, mas amanhã a gente pode não ter. Então, por exemplo, o brasileiro, hoje em dia, tem medo de sair na rua, principalmente nas grandes cidades. Mas, de repente, chega o carnaval e vai todo mundo para a rua. Então, é um exemplo dessa instabilidade afetiva que vem ao nosso favor, né? Vamos lá? Boa noite, Cristina, boa noite, Felipe e todos e todas que nos acompanham. Eu trago aqui algumas das reflexões de Spinoza, que em sua obra Ética escreve: por afeto, compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções. E mais à frente ele complementa: por imaginarmos que uma coisa semelhante a nós, que não nos provocou nenhum afeto, é afetada de algum afeto, seremos, em razão dessa imaginação, afetados de um afeto semelhante. Bem, então, continuando, né, o que eu estava falando, essas duas proposições de Spinoza, a primeira vai definir afeto, né, que é interessante marcar que é diferente, como eu estava dizendo, de quando a psicologia define afeto, porque o afeto em Spinoza inclui ideias. Então, inclui corpo, né, são variações do corpo, e variações da mente, ao mesmo tempo. Então, os afetos tristes, né, que nós geramos o tempo todo com algumas afecções que nós fazemos, geram também ideias tristes. Ou então, ideias tristes nos levam também a nos tornarmos submissos, acomodados, e etc. Então, essa ideia de que o afeto inclui também a ideia é uma coisa bem espinosista, né? Diferente da psicanálise, que afeto... até Freud pensou que o afeto e a representação se separavam, né, no recalque. Então, é uma diferença grande, porque ele está pensando afeto conjuntamente, né, na mente e no corpo. Assim. Mas eu não entendi, já passou esse tempo todo? Bom, então vamos lá para a próxima leitura, né?
Para Spinoza, a vida coletiva amplia a nossa capacidade de conhecer, como fica claro nas passagens seguintes. Nada é mais vantajoso aos homens para conservar o seu ser do que estarem em concordância, como se formassem um só corpo, uma só mente, buscando juntos o que é de utilidade comum para todos. Se dois se põem de acordo e juntam forças, juntos podem mais e, consequentemente, têm mais direito sobre a natureza do que cada um deles sozinho. E quantos mais assim estreitarem relações, mais direito terão todos juntos. O engenho humano é demasiado obtuso para que os homens possam compreender tudo de imediato. Mas consultando, ouvindo, discutindo, eles aguçam-se e, desde que tentem todos os meios, acabam por encontrar o que querem, que todos aprovam e no que ninguém havia pensado antes. Assim, nada de mais útil ao homem que o próprio homem. Sim. Bom, vocês estão vendo que Spinoza faz um verdadeiro elogio da vida coletiva, né? Que ele acha que é a melhor maneira de nós nos potencializarmos, aumentar a nossa potência, é através da vida coletiva. Por quê? A natureza ela é formada de indivíduos com potências as mais variadas possíveis e que, a todo momento, as coisas podem ser destruídas por uma potência maior do que a daquela coisa. Coisas e pessoas e animais e tudo, né? Então, nós também, né, nós o tempo todo podemos ser destruídos por potências maiores que a nossa. Por exemplo, pode ser um vírus, né? Pode ser um terremoto, pode ser uma outra pessoa armada que atira, enfim, todas essas situações. Mas então, a gente vive uma fragilidade muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, Spinoza aponta para o coletivo como uma grande possibilidade, né? Então, essa frase dele, assim, nada é mais útil ao homem que o próprio homem. Né? Então, dois homens juntos, homens e mulheres, né? São duas vezes mais potentes, né? E assim sucessivamente, né? Então, é o meio privilegiado, né? Ele não para de apontar, né, essa possibilidade, né, essa saída diante da enorme fragilidade que aparece também na obra de Spinoza, apesar dele ser conhecido como o filósofo da alegria. Mas ele é, em grande parte, também o filósofo, se for uma alegria ativa, tudo bem, porque ele também não é o filósofo da alegria passiva. Como exemplo, eu posso citar de alegria passiva no nosso mundo, que são as alegrias do consumo, né? São alegrias que a gente tem por uma coisa que está fora de nós. A alegria ativa é quando é algo que nos alegra de dentro para fora, né? Então, a alegria, essas ativas, sim, ele está em busca, né? É a proposta dele. Mas alegrias passivas não adiantam muito, né? Embora sempre seja bom, melhor ter uma alegria passiva do que uma tristeza muito grande, né? Mas a vida social, ela também nos traz, por exemplo, nesses trechos que foram lidos, né? Nada é mais... ele fala de que os homens, por exemplo, a ignorância, o maior problema da ignorância é o isolamento, não é tanto a ignorância. Então, se uma pessoa é ignorante, ela é uma situação que pode ser passageira, porque se essa pessoa interagir, se essa pessoa... Na vida social, isso pode mudar. Mas, se ela é isolada, aí sim, aí está o problema, né? No caso da ignorância. Então, eu gosto muito dessa proposição que ele fala: o engenho humano é demasiado obtuso para que dois homens possam compreender tudo de imediato, mas consultando, ouvindo, discutindo, eles aguçam-se.
e acabam por encontrar o que querem e que todos aprovam e no que ninguém tinha pensado antes. É a ideia do grupo de estudo, né? É a ideia do que nós estamos fazendo aqui agora, né? Tentando compreender melhor as causas dos nossos afetos, né? Que é uma maneira também de aumentar a nossa potência, de ser ativo, né? Que para Spinoza, ser passivo é uma coisa que a gente pode estar o tempo todo sendo passivo, determinado a partir do exterior. Os homens frequentemente são determinados a partir do exterior, mas ele vai valorizar a atividade. E essa atividade ela ocorre, como eu já disse, né, preferencialmente na vida social, na vida política, né, mais do que no isolamento, né? Apesar de que, mesmo isolados, nós somos uma multidão, como eu falei no início. Então, há um certo paradoxo nisso, né? Também a questão dos grupos, né, a gente pode se lembrar dos grupos terapêuticos, né? Então, nos grupos terapêuticos, e aqui eu queria lembrar do Oswaldo Saidon, que é um psicanalista que faleceu recentemente, que trabalhava muito com grupos, né, argentino, que morou no Rio durante 11 anos, e me ensinou muito sobre grupos. Então, a psicoterapia de grupo ela também se utiliza da potencialidade política da multidão. É a mesma potencialidade política que existe na vida política, existe na terapia de grupo. Se for acionada, né? Porque não é só pelo fato de a gente estar em grupo que a gente automaticamente se torna mais potente, porque tem muitos grupos que funcionam individualizadamente. Basta, por exemplo, se um terapeuta faz um grupo e resolve perguntar: e você, o que você acha disso? E você? Traz o seu problema. Se ele individualiza as pessoas, ele já anulou essa potencialidade do grupo, né? Mas, então, é uma potência a ser acionada, né? Nós temos que encontrar estratégias para acionar essa potencialidade do grupo. Isso, na vida política e também nas psicoterapias, né? Ela não está dada, né? Então, Spinoza sempre diz que as nossas sociedades são muito mal organizadas, né? De que maneira organizar as nossas sociedades para que elas possam ser melhor organizadas no sentido de que os grupos sejam ativos, né? Produzam algo e não sejam apenas passivos, sujeitos a afetos tristes. Porque ele diz, quando nós estamos sujeitos a afetos tristes na vida social, nós nos dividimos. É aí que os homens se dividem, sujeitos a afetos tristes, sem entender os afetos tristes. Então, eles se dividem e aí se perde essa potencialidade, que seria a potencialidade que ele até diz, quando formam um só corpo e uma só mente, quando concordam entre si, quando os homens concordam entre si, eles são mais fortes. Então, quando a gente fala concordar entre si, não é concordar com o líder, é concordar entre si mesmo, né? Essa dimensão do coletivo, né, e da possibilidade de agir melhor, de pensar melhor, que Spinoza acha que está mais no coletivo do que em qualquer outro lugar, do ponto de vista humano, né? Então, daí, novamente, né, esse elogio que ele faz da vida social. Então, os grupos terapêuticos também permitem, e depois eu vou falar de Winnicott também, quer dizer, uma coisa muito interessante, que às vezes é transformar algo que é uma falta, que é uma queixa, numa potência ativa, num ato, né? Então, por exemplo, às vezes, eu agora estou fazendo um trabalho também com pessoas atingidas pela violência de Estado, quer dizer, mães que perderam filhos mortos pela polícia, né? E, então, esse trabalho ligado à Defensoria Pública lá do Rio, a gente vê, às vezes, as mães chegarem, obviamente, com aquela situação, né,
que é difícil falar dela, de perder um filho, e depois, com a continuidade, às vezes não naquele momento próximo de ter perdido o filho, aí aquele momento, geralmente, elas não conseguem pensar em muita coisa, mas, com o tempo, elas vão se constituindo num grupo de reivindicação, elas vão transformando essa tristeza delas numa luta. Então, o grupo favorece muito isso, né? Mas, por causa dessa potencialidade do coletivo, né? Mas também porque, como elas não, os afetos são mutantes, né? Como eu falei no início, então há essa possibilidade, que, aliás, Freud também falava disso, né? Amor e ódio, né? Podem se transmutar um no outro, né? Ou então, como esse exemplo, quer dizer, uma pessoa que está muito abalada, mas que vê que outras mulheres também estão abaladas e elas podem se constituir num apoio mútuo, né? E concordando entre si, que é a palavrinha mágica do Spinoza, né? A concórdia, elas se tornam mais potentes do que elas seriam individualizadamente. E nessa luta, né, por uma melhor, uma polícia melhor, em última análise, né, uma polícia que não mate. Então, elas poderem se organizar para reivindicar isso, né? Uma coisa que parece simples, que até já é lei, e não sei se todos os estados, mas alguns estados, do policial usar aquela câmera, né, quando ele está trabalhando, mas que não é usada, né? Então, reivindicar algo que já é lei, né? Mas que não acontece. Essa lei não pegou, né? Tem essa frase brasileira aí. Mas aí elas, graças a essa possibilidade de se juntarem, né, elas podem, como Spinoza diz, se tornarem mais potentes, né, e transformar essa dor em luta. Bom, acho que podemos passar para o Winnicott. Por fim, leio aqui um trecho de Winnicott, do livro O Brincar e a Realidade. É com base no brincar que se constrói a totalidade da existência experimental do homem. Experimentamos a vida na área dos fenômenos transicionais, no excitante entrelaçamento da subjetividade e da observação subjetiva, e numa área intermediária entre a realidade interna do indivíduo e a realidade compartilhada do mundo externo aos indivíduos. É através do brincar que se constrói a vida coletiva. Sim. O Winnicott, estranhamente, né, é um psicanalista que é muito interessante a gente fazer paralelos entre ele e a filosofia de Spinoza. Não que ele tenha lido Spinoza. Ele era um pediatra, né? Não parece ter lido Spinoza, mas, no entanto, as duas filosofias, né? O André Martins ele fala desse algo em comum que tem Spinoza e Winnicott. E parece que é porque Spinoza também trabalha com esse campo, com esse plano ontológico, né, do self, né? Quer dizer, pensa numa ontologia, numa potência também como base do psiquismo. Porque o bebezinho, para o Winnicott, ele é frágil, todo mundo sabe que o bebê é frágil, mas a mãe, quando ela recebe, né, quando ela cuida desse bebê, ela faz com que esse bebê experimente a potência. Então, esse cuidar do bebê, ele possibilitará que a principal experiência do bebê seja a potência. Então, é uma fragilidade, mas é uma fragilidade que, mediante o cuidado, se torna potência, né? E quando a mãe não cuida, ou, enfim, quando a criança não é bem cuidada, ela experimenta alguma dificuldade, alguma aspereza do ambiente que não é desejável que ela experimente. Mas
o Winnicott, ele também vai trazer essa ideia, né, da vida social, né? Quer dizer, ele é um psicanalista que ele vai trazer a noção de ambiente como uma noção fundamental, né? Então, esse é um outro ponto que pode fazer um paralelo com Spinoza. E também quando ele fala do brincar, porque o brincar, para ele, a gente poderia dizer que se aproxima muito da noção de potência, da noção de conatos em Spinoza, porque esse brincar é uma dimensão que está presente não só na criança, né, mas também no adulto deveria estar. Porque, inclusive, hoje a gente tem várias crianças que brincam muito pouco, né? As nossas escolas, às vezes, faltam espaço para as crianças brincarem, as creches. Então, às vezes, desde muito cedo, a criança já é colocada num colégio que não tem espaço para brincar. A criança de 3 anos, numa sala cheia de carteiras, sentada numa cadeira. Então, isso aí, para o Winnicott, seria uma coisa muito grave, né? Porque o brincar é um momento muito importante, né? E quando a criança não brinca, inclusive, ele acha que tem alguma coisa errada, é um sinal diagnóstico, né? A criança que não brinca. Algo não vai bem com a criança quando ela não brinca. Porque ela brinca espontaneamente. As crianças não precisam ser apresentadas para brincar, né? Você vê que, às vezes, a criança chega num lugar que tem outras crianças, daqui a pouco já está rolando a maior brincadeira e ninguém apresentou. É uma potência do brincar, né, que é atualizada e também dificultada quando nós vivemos numa sociedade, né, onde o medo, né, voltando ao medo, é muito presente, né? O medo das ruas, né? Então, os pais estão amedrontados, e há muito tempo que as ruas, né, não são mais locais para brincadeira, e isso impede muito essa dimensão do brincar que aponta para a vida coletiva, né? Isso é uma perda muito grande, porque o brincar ele está presente também desde a mais tenra infância, né, quando a criança inventa aquilo que o Winnicott chama de objeto transicional. É uma invenção da criança, aquele paninho, aquele ursinho, né, que, às vezes, a família já sabe que, se for viajar e esquecer o paninho, tem família que tem que voltar para buscar o paninho, porque, senão, já sabe que a criança não vai dormir bem, né? Então, e quem é que escolheu aquele paninho, aquele ursinho? Foi a criança, foi ela que inventou, porque, às vezes, ela tinha brinquedos muito mais bonitos, e a mãe fica até chateada, puxa, eu comprei essa boneca linda, e ela escolheu aquele ursinho velho e já fedorento. Então, quer dizer, é uma coisa inventada pela criança, é a primeira invenção, né, que ela faz, que já não é mais a mãe, né? Não é mais na relação com a mãe, é alguma coisa que aponta para fora. Quer dizer, claro que não é mais na relação, mas a mãe tem que ter dado condições, né? Porque uma criança em privação, que é aquela que eu disse, né? Quando ela está tendo um sofrimento que não era ainda capaz de suportar, isso pode interferir e ela sequer passar para essa fase em que ela cria o objeto transicional. Mas, correndo tudo bem, né, como diz o Winnicott, a mãe boa o bastante, né, quando a mãe provê. A mãe boa o bastante não é aquela mãe maravilhosa, é uma mãe, né, apenas boa o bastante, mas que é capaz de dar isso para a criança, essa base, né, para ela fazer o quê? Para ela inventar. Então, essa ideia da invenção, inventar outros objetos, né? Inventar, inclusive, o mundo cultural, é onde o Winnicott vai chegar. Ele vai dizer que essa base do objeto transicional é que chega, né, na cultura humana, e que é uma invenção também. Mas essas invenções, elas são fundamentais, né? Por exemplo, a gente vê que
se a gente não inventar... Tem adultos que há muito tempo não inventam mais nada. Então, por isso que ele diz, é preciso que o adulto permaneça, que a infância permaneça no adulto, né? Então, tanto tem a criança executiva, que tem tudo para fazer, né? Às 8 ela tem natação, às 9 ela tem aula particular, às 10 ela tem não sei o quê. Então, tem essa criança. Que infância é essa, né? Mas tem o adulto também, que não inventa mais nada, né? Então, esse também está, né, com algum problema, esse também está prejudicado na sua vida por não poder brincar, né? Não poder, porque brincar é experimentar, é reinventar. E nesse ponto tem a ver com Spinoza também, porque para Spinoza o conhecimento vem da experimentação, vem da possibilidade de experimentar. Então, por exemplo, no caso dos grupos terapêuticos, uma das potencialidades mais importantes do grupo terapêutico é justamente possibilitar a convivência dos diferentes, né, daqueles diferentes que estão ali no grupo, cada um, né, já é uma multidão, então, eles interagindo ali, né, eles vão conhecer muitas facetas, né, da vida que eles não conheceriam, né, e vai ampliar a sua possibilidade de encontros, né, que para o Spinoza, quanto mais encontros nós fizermos, quanto mais nós experimentarmos, quanto mais nós brincarmos, né, a gente poderia dizer, mais potentes nós vamos ser. Então, essa é a ideia de que os grupos também contemplam, né, essa questão da heterogênese, né, da chamada heterogênese, que Spinoza também acredita que é um grande caminho para aumentar a nossa potência. Mas tem uma coisa também que eu queria esclarecer, que quando a gente diz que a potência, quer dizer, a vida coletiva é constituída pelos afetos, é constituída pelos afetos de semelhança. Quando nós acreditamos que alguém é semelhante a nós, nós tendemos a nos contagiar com os afetos dessa pessoa. E quando nós achamos que não é semelhante, nós nem ligamos para os afetos, né, dessa pessoa. Então, é o caso, por exemplo, as mães, elas geralmente acham seus filhos a coisa mais linda do mundo. E quem não gosta dos filhos dela, ela tende a não gostar também. Ao contrário, quando alguém gosta dos filhos dela, meio caminho para ela já gostar dessa pessoa, né? Então, os afetos são determinados por coisas mais ou menos, os afetos que nós temos, mais ou menos ao acaso, né? Porque a gente só imagina que é semelhante, porque, na verdade, como todo mundo é tão múltiplo, a semelhança só pode ser parcial, né? Mas é uma coisa imaginária, é da ordem da imaginação. Nós nunca somos iguais, né? Então, quando a gente fala, quando podemos formar um só corpo e uma só mente, somos mais potentes, isso é verdade, mas esse formar um só corpo e uma só mente é um sentido, ao meu ver, figurado, porque esse cada um é múltiplo sempre, né? Então, é esse laço, né, do contágio afetivo que nos aproxima, mas sempre mantendo essa dimensão da diferença, porque cada um de nós, sendo uma multidão, é um ser altamente complexo. A gente vai agora, então, para a segunda parte, né, do programa. A gente vai para a parte do debate. Agradecer a você, Cristina, pela essa primeira metade, né, da apresentação do Café Filosófico. E, a partir de agora, vocês podem fazer perguntas. Então, aqui em Campinas tem os papeizinhos, só anotar a pergunta no papelzinho, ou chamar a Ju, ali, a nossa produtora, ela ajuda vocês também para fazer pergunta aqui do meu lado. E pela internet é só escrever no chat, a gente está anotando. A gente tem algumas perguntas aqui já, pessoas comentando, elogiando. Deixa eu ler algumas aqui antes da gente ir direto para a pergunta. A Luísa Mendes diz que fala maravilhosa em todos os sentidos. Muito bom ter esse aprendizado. O Odair Jesus
Diz boa noite, Café Filosófico, conhecimento que liberta, a professora Cristina, agradecendo também. Então, repassando aqui as falas. E, para começar, a gente vai começar com um vídeo, né? Como são os 20 anos do Café Filosófico, a gente tem procurado coisas no nosso acervo que dialoguem com a palestra do dia. Então, o primeiro vídeo é do antropólogo e cientista social Luiz Eduardo Soares, direto da série Balanço do século XX, Paradigmas do século XXI, que é justamente onde nasceu o Café Filosófico. Na tradição da segurança pública brasileira, nós sabemos que o Brasil tem essa tradição autoritária, cuja marca se inscreve no corpo, por assim dizer, das políticas públicas, sem distinção, inclusive, particularmente, a segurança. Esse viés autoritário se expressa no fato de que nós sempre olhamos para baixo, dificilmente olhamos para cima. Esse é o cacuete das instituições da segurança pública no Brasil e das políticas, se elas merecem esse nome, da segurança pública brasileira. O foco no varejo, dado que o varejo envolve esses personagens mais frágeis, mais vulneráveis, e a negligência ou a desatenção para as operações do atacado, a lavagem de dinheiro, porque aí são personagens da elite, são os criminosos de colarinho branco, os principais protagonistas. E esses, em geral, ficaram fora de foco na nossa tradição, na segurança pública. E não apenas. A nossa justiça expressa a desigualdade abissal da sociedade brasileira. Essa dualidade traduz uma determinada forma de conceber a segurança pública. Tradicionalmente se pensava na constituição de um cerco, de um cinturão sanitário, para afastar as classes perigosas das elites e das camadas médias. Lançavam-se as polícias contra as camadas populares, mantidas à distância, como cães de guerra, com a política do pé na porta, do absoluto desrespeito à cidadania. Por outro lado, o tratamento conferido às elites era o tratamento típico numa sociedade hierárquica e autoritária como a nossa, reverente e negligente, do ponto de vista da assunção das responsabilidades das instituições de segurança pública. Isso é trivial. Bom, realmente, Luiz Eduardo Soares, ele toca num assunto que é muito sério, né? No Brasil, acho que a gente até poderia dizer, em termos espinosistas, que a sociedade brasileira é como se fosse dois indivíduos, né? Um indivíduo branco, que é dono das riquezas, que ocupa o governo, branco ou que se considera branco, né? E o outro indivíduo, que é um preto, pardo, indígena, que não tem as riquezas, que não participa de grande parte das coisas, né, melhores do país. E então essa divisão, né, eu acho que o Luiz Eduardo Soares traz esse aspecto da criminalidade, né, que é um problema que nós temos, porque existe essa junção, né, entre pobreza, crime e cor, né? Cor, pobreza e crime, essa junção que é feita é muito nefasta, né? Então, uma sociedade dividida assim, o mínimo que a gente pode dizer é que ela vai ter muita dificuldade de buscar o que é melhor para todos, porque ela não vai poder estabelecer, até agora não conseguiu, uma relação de concórdia, né? Aquela que nós somos mais potentes quando conseguimos, né, chegar a uma conclusão. Por exemplo, temos que despoluir a Baía de Guanabara. Há quanto tempo que falta essa, né, e várias outras baías do país? Porque o país não consegue se pôr de acordo com algumas coisas que são mínimas, né? Eu acho que, em grande parte, é porque é um país extremamente dividido nesses dois grandes indivíduos que um tem medo do outro, né? E a situação em relação à criminalidade bem expressa
essa falta de, né, de concórdia, vamos dizer assim, no sentido amplo, né? E, bom, agora tem outras perguntas, né? Sim, tem algumas aqui. Eu vou só ler alguns comentários. Agradecer também a presença do André Martins, ele está acompanhando a gente pelo YouTube. E a Luísa Halter Pereira, você deve conhecer, mandou um excelente aqui pela sua participação. E o Carlos Henrique de Carvalho mandou também umas congratulações pelo seu aniversário amanhã. Então, repasso aqui, e passo o meu também, parabéns para você. E a gente vai para a pergunta agora da Dridri, que pergunta assim: uma pessoa que constantemente frequenta um ambiente não favorável aos afetos saudáveis, alegria, se tiver conhecimento de como as sensações a prejudicam, tem mais chances de se reorganizar, se transformar? Bom, de um modo geral, se ela conhece melhor os afetos dela, né, ela tem melhores chances, né? Uma pessoa que não entende bem, ela não busca afetos alegres, uma coisa assim, né? Se ela faz isso, realmente é porque a nossa capacidade de buscar afetos alegres, aí que está, a gente não consegue prever o que será um bom encontro e um mau encontro. Se a gente tivesse essa capacidade, a vida seria bem mais fácil, né? Por causa da complexidade dos encontros, né? Mas eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que, de um modo geral, se ela compreende melhor, né, essa dificuldade, como, aliás, na psicanálise também é verdade, né? Nesse ponto, Spinoza e a psicanálise combinam muito, né? Que é justamente buscando as causas, né, dos nossos afetos, é a melhor saída. A gente vai agora para mais uma pergunta em vídeo, do Peter Paul Pelbart. Eu sou Peter Paul Pelbart, professor na PUC de São Paulo. Minha pergunta para a Cristina é a seguinte: a gente conhece a diferença entre a noção de massa e de multidão. A massa é homogênea, vai numa direção única e tem um líder a quem ela delega o poder. Esse é o modelo do fascismo. Já a multidão, segundo uma concepção do Tony Negri, que é um leitor assíduo de Spinoza, a multidão é heterogênea, feita de múltiplas direções, feita de singularidades vivas que se afetam mutuamente e, sobretudo, a multidão não renuncia nunca à sua própria potência. Minha pergunta: como pensar a construção do comum hoje, quando por toda parte nos vemos ameaçados pela lógica da massa, isto é, da homogeneidade uníssona e da figura do líder máximo? Muito obrigado. Essa pergunta é bem interessante. Como fazer, né, ele termina perguntando como fazer para que essa heterogeneidade, para que essa diferença continue prevalecendo, né? Eu tinha tocado um pouco naquela questão quando eu falo, Spinoza diz que a gente sempre, a nossa sociedade geralmente está muito mal constituída, né? E uma questão é saber como constituí-la melhor. Então, nesse caso, quando nós temos a massa, ao invés da multidão, nós claramente estamos numa situação em que os afetos tristes estão predominando, né? Porque o Spinoza diz, não é possível, a pior coisa que podemos fazer é entregar a nossa vida a um indivíduo que vai solucionar a nossa vida. Então, um coletivo que faça isso
tem que ser aquele líder. Não, já não é bom, porque ele teria que essa multidão não pode nunca deixar de lado a sua potência, como o Peter termina falando, né, que a multidão ela não abre mão, né, não pode abrir mão, não abre mão da sua potência. Então, essa é a situação que deve ser buscada. Então, não é que a gente vai dizer, não pode ser através do partido político, como chegou até a ser dito, né, fim dos partidos. Não é fim dos partidos, é saber se o partido está ouvindo o que quer a multidão, né? Se o partido está expressando aquilo que a multidão deseja, né? Digamos assim. Então, essa é a questão, não desde logo dizer não serve o partido, porque o partido ele pode ter uma função importante justamente em entender, né, os afetos, em entender melhor, em buscar soluções que sejam o melhor para todos, né? Então, isso não é uma coisa fácil, né? Porque Spinoza também diz que os homens, na maioria das vezes, eles são mutuamente nocivos, eles não são bonzinhos. Então, realmente é uma questão de organização. Como vai se organizar para que eles deixem de ser mutuamente nocivos? São questões de educação, são questões de políticas, né? E certamente já foram pensadas N vezes, mas sempre tem que continuar a ser pensadas. Acho que é a única maneira que tem. Cristina, a gente tem uma pergunta agora do público, vou pedir só para você se apresentar e pode fazer a sua pergunta. Boa noite, Cristina, me chamo Tiago. A minha dúvida é, assim, o Spinoza parece definir a alegria e a tristeza sempre como um estado de transição, né, de passagem, de variação de potência, de menor para maior e vice-versa. E aí, no caso, a coletividade, ele traz a ideia da coletividade, o aumento da harmonia da coletividade como esse estado de potência elevada. Se o indivíduo tiver um estado de potência elevada, né, no caso da alegria, a gente teria a sociedade mais harmônica. Só que não me parece ser uma solução viável, já que a própria definição é a variação, né? Então, eu acredito que não deve ter como manter um estado de potência elevada sempre, já que ele está sempre flutuando. A minha pergunta é, ele em algum momento define um estado de paz? Será que o estado de paz não seria o estado, digamos assim, ideal para onde a sociedade e a coletividade deveria rumar, e não necessariamente o estado de potência elevada? Porque, para mim, o estado de paz seria um estado sem transição de potência, seria um estado neutro. É interessante. Eu acho que Spinoza não tem esse estado neutro. Agora, uma coisa que tem é que ele diz assim, que a paz não é a ausência de guerra, porque muitas vezes na nossa sociedade se confunde paz com ausência de guerra, né? É a paz dos cemitérios. Não, isso não é paz, né? Inclusive, lá no Rio, às vezes, tem umas, né, se fala em paz, mas é esse tipo, é uma paz de cemitério. Lá no Rio, nessas comunidades onde ocorrem aquelas mortes que eu estava falando. Mas essa paz, assim, eu acho que é mais do pensamento oriental, né? Eu não vejo isso em Spinoza. É mais do budismo, né? Eu vejo que ele talvez o que mais se aproxime seja a concórdia, né? Do que eu falei hoje, né? Porque a concórdia seria algo que contempla todas as forças em luta, né? As potências em luta ali, mas há um acordo. Mas essas potências elas estão sempre lutando entre si, no pensamento de Spinoza. É o princípio da guerra. É uma lógica da guerra, acho que prevalece mais no pensamento de Spinoza do que desse nirvana, né? Ou qualquer coisa. Eu acho que não vejo isso. Tem mais perguntas aqui, eu vou também ler alguns comentários. A Helena Liuse diz que adorou, muito interessante, muito bem apresentado.
E o Fernando Estevão agradece a palestrante e também o Instituto, agradecemos também a todo mundo que está acompanhando a gente. E a gente vai para a pergunta agora da Lidiane, que diz que você disse que o medo pode se transformar em revolta. E a pergunta que ela faz é como podemos entender as revoltas negras no Brasil que foram fundamentais para a abolição da escravidão. Sim. Eu acho que a possibilidade de transformação do medo em revolta, que aliás, para Spinoza, revolta não é exatamente assim. Eu acho que ele preferiria, continua sendo um afeto triste, mas porque o melhor seria que fosse uma luta mesmo e não apenas revolta, né? Que ainda tem um pouco uma característica de afeto triste. Mas com certeza, essas lutas todas, né, que advêm, né, de um estado inicial de medo comum, né? O medo em comum, ele também é muito frutífero, né? Ele não é só o medo coletivo, né? Ele pode se transformar. Tem um livro que eu pesquisei uma época que conta um momento da história da cidade do Rio de Janeiro, que a população desembarca lá um navio francês, logo depois de uma invasão francesa, não logo depois, alguns anos depois que a situação tinha mudado totalmente, não ia ter mais invasão francesa, até Portugal já estava se dando bem com a França de novo, mas o povo não tinha esquecido, então desembarca esse navio francês, e aí eles dizem que... Isso é lá em 1700, né, essa coisa bem antiga. E então vai a população inteira da cidade para a rua, né? Então, foi um medo inicial da nova invasão que viria, né? Mas as pessoas do medo foram para a revolta, foram para a rua, né? Então, diz que aí a descrição: homens, mulheres e pretos. Não precisa explicar nessa época, né? Mas foi uma coisa irresistível. Então, diz que foi a população inteira para a rua e a tripulação desse navio não pôde desembarcar. Então, tem episódios, né, onde ocorre essa transformação, e é uma coisa que ocorre dentro da luta política como uma coisa que é viável, que é interessante, né, que, enfim, o medo não é só paralisia, né, o medo pode se transformar, embora não seja sempre que isso ocorra. Porque na política, em Spinoza, nada é impossível, mas também nada está garantido. Então... Uma pergunta que chegou aqui do público, da Ana Paula, diz assim: com a velocidade dos relacionamentos hoje e com o grande estímulo das redes sociais na obrigatoriedade em ser feliz, você acredita que estamos cada vez mais distantes de uma satisfação sobre felicidade? Com certeza. Porque eu não sei se com Spinoza a gente consegue pensar o que é ser feliz, né? Acho que ele pensaria mais assim, na alegria. Agora, ser feliz... Bom, alguma coisa mais do lado do conhecimento, né? Que a gente pudesse ter, né? Quanto mais conhecimento sobre essas variações, para a gente sair dessa situação de o tempo todo ao sabor dos afetos, eu acho que talvez seja esse o modelo, né? Vamos dizer, de felicidade para o Spinoza. Mas nunca uma coisa... uma alegria, uma obrigação de ser alegre. Isso acho que fica bem distante do pensamento dele. A gente tem mais uma pergunta aqui do público. Pode se apresentar e fazer a sua pergunta. Boa noite, Cristina. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta sobre o brasileiro, no sentido do caráter coletivo que você descreveu de Spinoza. Meu nome é Arilda. Ele sempre foi tido como um sujeito afetuoso, né? O brasileiro sempre é charmoso, amável, e me parece que ele mudou muito a postura nos últimos tempos. É um desafeto provisório,
no sentido que você diz, instável, com uma coisa boa, ou ele não é um desafeto que fique permanente. Essa é a ideia. Obrigada. Você diz que ele já não é mais tão alegre, tão charmoso. Eu não sei, acho que... Eu espero que, se é que isso está acontecendo, que as pessoas não estão tão alegres assim à toa, sem razão, né? Porque a alegria tem que ter uma razão. Assim, a alegria gratuita, assim, não acho... Mas se as pessoas estão mais assim... E talvez estejam pensando também, né? Sobre mais... Eu espero que sim. Pode ser que esteja havendo alguma coisa boa, né? Depois de tudo que a gente tem vivido, né? Eu sempre espero que alguma coisa possa mudar no sentido positivo, né? Acho que... Mas eu acho que... pode ser que o brasileiro esteja mais trágico, né? Mais, assim, não tão alegre. Não sei. Não sei muito bem como considerar isso. Não tenho certeza se ele... Ou mesmo se foi algum dia tão alegre, né? Que eu acho que isso também é um produto, né? O brasileiro alegre é um produto também que se vende, né? Coisa assim meio superficial. Que é como, às vezes, a gente vê certas coisas que são para serem, né, consumidas. É um objeto de consumo também, né, o brasileiro alegre. Talvez tenha sido sempre falso, né? Porque a nossa sociedade, como eu falei, né, como na fala do Luiz Eduardo Soares, é aquilo que se passa, né? Se passa o tempo todo. Então, não é que a gente vai viver chorando, também isso não vai resolver nada, mas razões para ser tão alegre assim não tem, né? Mas, curiosamente, sempre teve razões, porque sempre, ao mesmo tempo, é o país, né, onde tem carnaval, onde tem tanta coisa, tantos ritmos, pela arte, né? A gente também resiste, né? Senão também não aguentava. Há mais alguns comentários aqui. A Cristiane Assis Cardoso diz que alegre em participar desse encontro, provocações necessárias. E hoje temos o André Martins, né, que está acompanhando a gente aqui, então já dando quase uma prévia da apresentação dele, o Café Filosófico com ele, dia 25 de maio. Já faço o convite para vocês aqui, quem está acompanhando a gente também pela internet. E o André te pergunta, olá, Cristina, parabéns por sua fala. Minha pergunta é, como você vê na prática a possibilidade de pensar uma vida coletiva em concórdia, sem a dependência estrita de um ambiente mais geral que seja favorável, pois que raramente constatamos ser esse o caso? Eu acho que a concórdia efetiva seria caso a gente tivesse um governo que tivesse realmente, tomasse para si, né, essa potência do coletivo no sentido de buscar o que é melhor para todos. Isso não é uma coisa dada, né, de maneira nenhuma, isso é uma coisa que precisa ser construída, né, e construída através do que o Spinoza chama de razão, né, porque a razão para ele não é alguma coisa separada dos afetos, né? A razão é alguma coisa, como aliás, aparece na fala do André, ele explicando a série Potência dos Afetos, que ele compara com aquela frase do Nietzsche, né? Que ele fala, o mais potente dos afetos, né? Que seria o conhecimento. Então, nesse sentido, né? Então, esse conhecimento que não é separado dos afetos, que consiste justamente em buscar o que é melhor para todos, né? Uma coletividade que busca o que é efetivamente melhor para todos.
Então, essa seria a alegria. Uma alegria ativa, né? A gente tem mais uma pergunta em vídeo, ela foi enviada pelo ator Rodrigo Diodé, e o Rodrigo gravou o vídeo no Teatro de Namur, na Bélgica, então uma pergunta internacional aqui, e ele estava fazendo o papel principal em par com a atriz Júlia Bernard na peça Júlia. Vamos ver a pergunta dele. Salve, Cristina, eu sou Rodrigo Diodé, eu sou artista do teatro e do audiovisual, capoeira, Ogan, e minha formação acadêmica é um doutorado em filosofia da FRJ. Minha pesquisa no teatro se chama Teatro de Nação, e eu faço uma investigação das revoltas negras no sentido de procurar a produção de uma poética da revolta, né? Mas a pergunta que eu quero fazer, ela está relacionada, ela tem essa linha, né, do teatro político que eu quero construir, mas ela está relacionada com uma peça do Shakespeare, que é o Júlio César, né? Na cena do funeral de César, o Brutus, o conspirador, faz um discurso para a multidão defendendo Roma contra a figura ambiciosa de César, né? E no seu discurso ele consegue tornar essa multidão propensa a odiar César, né? Em seguida, o Marco Antônio faz um discurso elogiando a figura de César, questionando essa ambição atribuída pelo Brutus, arrolando os feitos que César fez em prol de Roma, né? E terminando com o refrão, mas Brutus era um homem honrado, né? E com esse discurso, o Marco Antônio consegue reverter a situação e colocar a multidão contra os conspiradores. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: em que medida você acha que ainda faz sentido, agora, no mundo contemporâneo, a produção de um teatro político, né? A defesa de um discurso político no teatro, sabendo que o artista tem essa capacidade de mobilizar os afetos, assim como a gente percebe no texto do Shakespeare, do Júlio César. Sim. Claro, através da arte, né, é uma maneira super importante de trabalhar os afetos, que até isso me lembrou que Spinoza diz que os filósofos não são muito bons ao compreender os afetos. Ele acha que os políticos são melhores, porque os políticos entendem os afetos humanos, trabalham com eles, mas pena que só fazem isso para enganar o povo. Mas, no caso do artista, ele não fala em artista, mas eu acho que a gente poderia falar que o artista também trabalha os afetos, né? E de uma maneira muito eficaz, e trabalha, inclusive, a criação de coletivos, né, através da imaginação, mobilizando a imaginação. Então, com certeza, o teatro político é uma ferramenta importantíssima, né, que é uma maneira que a gente também tem de tornar, de trabalhar com o ato, né, de transformar em ato as nossas imaginações. A gente vai com mais uma pergunta aqui do público, fica à vontade. Pelo que entendi, o Spinoza afirma que o coletivo, quando ele está no estado de afetos positivos, a gente teria, então, uma sociedade mais harmonizada e com maior bem-estar. O que seria, então, o coletivo sendo esse, várias unidades, vários indivíduos, né, formados de vários indivíduos? Como que a gente poderia atuar de forma objetiva e prática para que o indivíduo permaneça num estado de afetos positivos, né? Como que ele poderia se manter nesse estado? Eu fiquei refletindo a possibilidade, o que foi colocado, né, que o afeto ele influencia na mente, e aí eu fiquei refletindo, talvez a mente possa influenciar os afetos também. Será que um dos caminhos não seria a educação do pensamento? Então, trazer autoconhecimento, por exemplo, para as escolas, alguma coisa nessa linha? Sim. Eu acho que sempre, em Spinoza, sempre é pelo conhecimento, né? Agora, como fazer, né?
Eu acho que tem várias coisas, inclusive, que já foram feitas, né? Por exemplo, Paulo Freire, né? Educadores aí que têm muita história para contar nesse sentido, brasileiros ou não, né? Nesse sentido de buscar. Porque esse é uma coisa, como eu disse, não tem nada garantido, né? Então, essa potencialidade da multidão, ela pode ser transformada, ela pode ser atravessada por afetos tristes. Então, se tornar uma multidão que odeia, uma multidão que quer se vingar, uma multidão que pode sair até linchando, né? Como a gente vê aí, acontece muito no Brasil. Então, é uma questão também de educação, né? Mas também não só de educação. Eu acho que tem a questão do que é um outro campo que eu não entrei, mas que precisaria entrar, né? Que é a questão do que é direito para Spinoza. E a questão da lei, né, para Spinoza, da sociedade civil, mas eu falar resumidamente assim, que para ele não adianta nada você obedecer à lei, você precisa entender a lei, precisa compreender a lei. Então, uma sociedade onde a lei possa ser compreendida, né? Como fazer isso, não vou querer dar receita de bolo, mas assim, é sempre essa questão das estratégias, né, de construir estratégias, né, para que isso ocorra. Agora, do jeito que ocorre, por exemplo, no sistema socioeducativo, aqueles jovens, eles nunca vão obedecer às leis, porque eles vão sempre achar que as leis são contra ele. Além dele não entender a maioria das leis, eles acham que são contra ele, então, por isso que ele não obedece. Então, isso é inócuo, como a gente vê, né, nas rebeliões, nas várias situações que toda hora ocorrem. Mas como ele... Em que sociedade ele poderia perceber diferente? Que as leis são para todos e que as leis trazem coisas boas para todos. Teria que ser assim. Agora, parece que está meio distante, né? Mas, às vezes, a gente consegue realizar isso em espaços menores, né? Não assim, pensando no todo, mas em algumas experiências isso consegue ser realizado. Ler mais alguns comentários que chegaram aqui, antes de ler a próxima pergunta. O perfil As Aventuras dos Irmãos João, Joaquim e Júlia diz assim: boa noite, aqui é a Ana Paula, assistindo de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Excelente a palestra da professora Cristina. Te mando os parabéns aqui pela palestra e também pelo seu aniversário. E o Celso Fernando Machado diz assim, essa eu vou ter que ler porque é muito legal. Diz: boa noite, meu nome é Celso, aluno de Psicologia, Estácio Rezende. Agradeço esse encontro potente, onde a mestra é o sol e eu, me aquecendo nos raios dos seus conhecimentos, grato pela oportunidade. Então, esse recado poético aqui do Celso para você. E a gente vai para a próxima pergunta, da Thaís. A Thaís pergunta como potencializar uma política dos afetos depois de uma conjuntura de violência e extrema desigualdade social. Espera aí, podia repetir que eu perdi esse final. Óbvio. A Thaís pergunta como potencializar uma política dos afetos depois de uma conjuntura de violência e extrema desigualdade social. Bom, não é muito fácil, né? Mas eu acho que sempre que a gente estiver, por exemplo, promovendo debates como esse, né? Trazendo outras ideias, né? Se a gente estiver na mídia, né, outras ideias sendo debatidas, sempre existem maneiras, né, de interferir sobre essa repetição de preconceitos, de estereótipos, né? Então, por exemplo, essa ideia de que, o racismo mesmo, né? Eu acho que todo esse debate que no Brasil nós estamos fazendo, né, sobre esse tema, ele está produzindo efeitos, né? Então, acho que são maneiras que aparentemente parecem
utópicas, mas não tem outra, né? É sempre através do contágio, mas do contágio, não aquele contágio afetivo de ideias violentas, por exemplo, né? Que às vezes os nossos filmes aí que passam nos canais, eles divulgam muito mais mentalidades violentas, valores estranhos, mortes, assassinatos, mas tem outras coisas também que divulgam outras perspectivas, né? E, na medida que a gente possa ter mais essas outras perspectivas, a gente pode, sim, modificar. Acontece que fazer isso é difícil também, né? Interferir, né, naquilo que é consumido é uma tarefa difícil, não é assim fácil. Naquilo que é consumido em termos de mídia, né? Mas é por aí, porque é você ir produzindo outras mentalidades, né? E eu acho que isso ocorre quando você debate, né, essa questão criminal, por exemplo, essa coisa de ficar pedindo mais polícia, pedindo mais prisão, quando a gente sabe como são as nossas prisões. Se prisão funcionasse, né, o Salo de Carvalho é que fala isso, se prisão funcionasse, o Brasil já não tinha mais nenhuma... Se o fato de ter muita prisão fosse bom, né, não era mais para ter tanto crime, porque nós estamos no 3º posto de encarceramento no mundo, né, então é sinal que esse caminho não está bom. Mas muita coisa tem que ser feita no sentido de formar outras mentalidades, né? Ou não, também ouvir pessoas que têm outras coisas para falar, como aquele grupo que você faz, né, Thaís, com os egressos do sistema penal. Histórias que eles têm para contar para a sociedade, o que eles passaram, né? Então, e se esse diálogo começar a acontecer? Porque uma coisa que eu soube uma vez, Maria Helena Zamora, que é uma colega lá do Rio, uma professora da PUC lá do Rio, ela fazia um trabalho muito interessante, uma certa época, que era levar as mães dos meninos do sistema socioeducativo para conversar com os agentes, os monitores, né, do sistema socioeducativo. Porque as mães não as mães dos meninos internados, as mães que moravam em comunidade, porque elas achavam que aquilo era ótimo, que mandasse para o sistema socioeducativo, que elas ficavam tranquilas que o filho ia estudar, não sei o quê. Só que elas não sabiam o que se passava ali dentro. Então, a Maria Helena fazia essas reuniões, pegava as mães, que os filhos ainda não tinham sido internados, né? Mas que faziam aquela ideia boa sobre o sistema socioeducativo para conversar com os agentes, né, monitores daquelas instituições, saber o que se passava ali, ou então com outras mães que os filhos já estiveram lá, para saber como era mesmo. Então, essa é uma iniciativa, né, que você põe para conversar outros atores e você difunde outras ideias. Funciona, com certeza. Temos uma pergunta aqui da Fernanda de Alcântara Almeida, que te pergunta, professora, como, através dos afetos, tornar os coletivos mais afeitos a enxergar as necessidades do grupo? Eu acho que os coletivos, por exemplo, quando você faz grupos terapêuticos, grupos operativos, você vê que não precisa fazer muita coisa para que isso aconteça. Quer dizer, quando você aciona essa dimensão do coletivo, da grupalidade, você permite que o grupo, né, se você não for aquele coordenador, fica toda hora interrompendo, querendo... Mas, se você deixar o grupo funcionar, você vai ver que as pessoas vão seguir outros caminhos, umas vão trazer experiências para as outras, e todo mundo vai sair ganhando, outros afetos vão acontecer ali no grupo, né? Mas isso estou falando do grupo pequeno. Em larga escala, eu acho que, de novo, a gente cai na questão da arte, né? A gente cai na questão da mídia.
é por aí também, produzir outros contágios. Né? Não estou querendo dar receita de bolo, não, porque tudo isso é coisa que já é feita, só não é feita na escala, talvez, que fosse necessário. Mas tem vários nichos, né? De pessoas super conscientes, né? De mães, por exemplo, até monitor do sistema socioeducativo super consciente tem, policiais também, só que são minoria. Eu, pela primeira vez, quando eu vi, não sabia que existia, quando eu vi um policial, pela primeira vez na vida, conheci um policial que era contra a tortura, que queria ser do grupo Tortura Nunca Mais, queria se aproximar. Então, eu fiquei, gente, existe? Existe. Pode ser um, mas existe. A Júlia te pergunta como podemos pensar em uma política dos afetos que propicie uma coletividade saudável. Quais são as ferramentas e estratégias que podemos utilizar para cultivar esses afetos coletivos? Acho que a resposta anterior pode muito bem, né? É isso mesmo, quer dizer, eu acho que é por esses caminhos todos, assim, não é nada também, não estou aqui inaugurando uma nova coisa, eu acho que é tudo coisa que já existe, como eu falei. Quer dizer, já existe o teatro, né, do oprimido, por exemplo, é uma ferramenta, né, muito usada, é uma ferramenta do campo da arte, que é muito usada nessas situações, né, de colocar o diferente para conversar, né? E o diferente precisa conversar, os diferentes, né? Então, para não ficar uma ideia só, uma ideia única, para questionar, né, as experiências. Mas eu acredito muito que isso ocorra quando você deixa o grupo funcionar, deixa o grupo falar, isso começa a ocorrer. Eu me lembro de um grupo de pais que meus estagiários faziam, né, que, no início desse grupo de pais, que era grupo de pais de crianças que estavam sendo atendidas, então, o início era o grupo de pais, eles sempre achavam que não sabiam nada, que precisava do psicólogo para dizer como é que ele devia fazer para educar os filhos. E depois eles já começavam a, cada um, trazer a sua experiência e ajudar o outro, né? Porque, é claro, que é sempre melhor você falar sobre a experiência do outro do que da sua, e vice-versa, né? Então, aquela conversa, né, cruzada ali de experiências, né, ajudava muito a todos, né? Apesar do primeiro momento não era muito animador, porque eles se achavam incapazes, mas depois eles viam que os pais eram eles, então eles tinham já a experiência, né, de serem pais. A Eni Vidal te elogia aqui, falando pessoa linda e cativante, parabéns pelas palavras delicadas e pertinentes. E a gente vai para a pergunta da Márcia. A Márcia te pergunta como a teoria de Winnicott pode complementar e dialogar com a teoria de Spinoza, nessa questão da relação entre indivíduo e coletividade. E quais são os pontos de convergência e divergência entre esses dois pensadores? Bom, eu acho que tem vários pontos de convergência, como eu tinha falado. Por exemplo, o Winnicott é o psicanalista que falou da noção de ambiente, né? E ele tinha uma experiência também única, né? Porque ele trabalhou naquela experiência que houve na Inglaterra na Segunda Guerra, que foi de pegar as crianças, tirar de Londres e botar no interior, né? Para que elas sobrevivessem aos bombardeios. E o Winnicott participou desse projeto como médico, né? E então isso produziu muita coisa, né? Você vê que ele começa a se preocupar muito. Começa não, mas ele era um homem preocupado com a vida social, com a vida política, com a guerra, né? Era um psicanalista já dessa época também. E isso marca muito o pensamento dele. Agora, as aproximações, quem faz somos nós, né? Aliás, quem trouxe muito o Spinoza para nossa época, né? Foi o Deleuze, né? Foi o Deleuze que trouxe
muito para o século XX, pelo menos, né, o Spinoza como um autor contemporâneo. Então, estamos nós aqui falando de aproximação Spinoza e Winnicott, né? É interessante, mas desde que seja um caminho também para produzir novas estratégias, né? Então, a ideia de que eu acho que tem afinidades, né, entre os dois pensamentos, principalmente por esse lado, né, do conceito de self, né, da ideia de ou de conatos, né, que a gente pode fazer uma aproximação de potência Spinoza e o self, ou mesmo o brincar em Winnicott. São exercícios que a gente faz. Mas o que interessa é produzir estratégias, né, de trabalho, né? A gente tem mais um trecho do acervo do Café Filosófico. Esse, desde 2009, na verdade, é um trecho do Luiz Felipe Pondé, em um Café Filosófico de 2009. Vamos a ele. O ser humano é um animal que morre de medo. E com razão. Tem que ter medo mesmo. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que está aqui. De vez em quando você tem assim uns insights mais ou menos leves, mas você nunca tem certeza se eles são verdadeiros. Você se agarra a algumas coisas para poder chegar da hora que acorda à hora que dorme. Com o passar do tempo, os problemas ficam cada vez pior. Então, há razão para ter medo. O medo não foi inventado pelo terrorismo, pela vaca louca, pelo vírus ou pelo assalto. O medo não é uma invenção moderna. A gente não tem medo porque hoje em dia é perigoso andar na rua. É claro que é perigoso andar na rua. Mas a gente tem medo porque simplesmente a gente é inteligente. Então, a gente tem medo. Só que, ao mesmo tempo, por alguma razão, a gente sonha com não ter medo. E a gente admira quem não tem medo. Mas não é fácil não ter medo. Eu acho interessante quando ele fala que a gente vive morrendo de medo, né? Mas o medo que a gente tem medo porque é inteligente. Eu acho que Spinoza, isso se aproxima um pouco do que Spinoza fala sobre prudência, né? Porque às vezes a fuga é uma virtude, né? Quando a pessoa sabe a hora de fugir, né? Ou a hora de ter medo, quando é saudável que ela tenha medo de algumas coisas, né? Isso o que torna o medo patológico é quando ele se cristaliza, né? Quando você começa a ter medo sem razão, né? Mas o medo também ele diz do estado dos nossos afetos, né? Então, por exemplo, aquela música do Gilberto Gil, que a Gal Costa cantou, que era Barata, né? Quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer. A gente quer viver, né? Barata pode ser um barato total. Lembra dessa música? Então, quando a gente está contente, barata pode ser um barato total. Então, essa é a ideia, quer dizer, apesar da gente ter muitas razões para ter medo, depende eu diria, né, não é o que o Pondé está falando exatamente, mas eu diria, assim, a partir de Spinoza, que vai depender do estado dos nossos afetos, o grau, o medo que a gente experimenta. E pode acontecer que a gente tenha razões fundadas para ter medo, então tem que ter medo mesmo, né? Ou então pode ser que até tem gente que gosta de ter medo, não tem gente que pula daqueles negócios, né, que vai ter até no Pão de Açúcar, como é o nome daquilo, que vai ter agora lá, uma coisa que as pessoas se jogam assim no espaço, esqueci o nome, tirolesa, é isso? Eu não sei direito o que é. Mas as pessoas não têm medo, aquilo é perigosíssimo, mas o estado do corpo delas permite que elas façam, e tenham até. Elas dizem que continuam tendo medo,
mas elas gostam de ter medo. Porque eu já perguntei isso. Não, você deixa de ter medo quando você faz um esporte radical? A pessoa diz não. Quer dizer, ela gosta de ter medo. Então, depende do estado do nosso corpo, né, também. A pergunta da Caroline Adriele diz: quais mudanças você sugere na estrutura do sistema carcerário brasileiro e o que você acha errado? Bom, talvez fosse mais simples falar o que eu acho certo. Não tem. Não tem nada. Não, mudanças eu proponho muitas. Né? Poderia escolher alguma mais simples. Tem coisas simples, né, que podiam ser feitas. Por exemplo, reforma dos estabelecimentos, né, para que não tenha superlotação. É uma coisa razoável, né, Thaís? Fazer. Mas aí implica em aumentar o número de vagas no sistema penitenciário, mas tem que aumentar, porque senão não dá para ninguém conviver ali que nem empilhado, né? Então, mas isso é o mínimo, né? E, inclusive, não é por falta de lei, né? A lei de execução penal prevê o tamanho da cela, né? Prevê tudo, mas não é cumprido, né? Prevê até que tem que ter não sei quantos psicólogos, né? E psiquiatras, uma equipe para cuidar. Nada disso é cumprido, mas que cumpram a lei de execução penal. Eu acho que pode ser uma boa proposta. O tamanho da cela parece que é de 3 metros quadrados. É uma cela enorme, que eu nunca vi. Mas está lá na lei. Não é? Basta dizer isso. Então, a minha proposta, cumprir a lei de execução penal. Temos mais uma pergunta aqui do público. Pode se apresentar e fazer a sua pergunta. Oi, eu sou a Maria. E a minha pergunta é: o Brasil, como um povo com educação precarizada, é muito vulnerável à indústria cultural e manipulação de massa. E isso cria que grande parte dos brasileiros tenham os mesmos afetos. Essa harmonia de afetos forjada pela cultura de massa é considerada harmonia pelo Spinoza ou não? Não. Não, isso não seria harmonia, né? Seria uniformização, né? Porque a semelhança é sempre uma coisa imaginária. Então, você dizer que você é igual, pensa igual, né, é uma espécie de uma ilusão, embora se estabeleça essa homogeneização provisória, né, às vezes, e pode ser até benéfica, que constitui uma espécie de uma liga, né, entre um grupo. Mas, nesse caso que você está falando, é um excesso, né? Eu até escrevi um artigo que eu chamei de colonização da imaginação. É como se a nossa imaginação, no contemporâneo, ela é colonizada em grande parte por esses meios digitais, né? Embora os meios digitais eles também tenham várias vantagens, né? Que a pandemia mostrou, que se não fossem eles, a gente, né, não ia nem se comunicar, não ia continuar estudando, não ia uma série de coisas, mas, ao mesmo tempo, eles também tendem a produzir, através desses meios, essa homogeneização que você está falando, né? Então, esse é um ponto que é preciso, né, interferir nisso, porque essa homogeneização não é desejável. Inclusive porque esses meios, muitas vezes, a finalidade principal deles, que muita gente esquece, é vender produtos. Tem ali uma razão, não é um lugar para você contar suas confidências. Não, ali o principal foram criados até pelos criadores, não sei se foi do Facebook, que disse, não, nós criamos aquilo realmente era para vender produtos. Vocês não entenderam. Nós criamos para isso, agora vocês fizeram outros usos.
A pergunta do Gabriel Diniz, ele é aluno da Estácio Rezende, e pergunta: num mundo onde todos procuram se mostrar sãos, belos e até com boas condições, escondendo coisas ruins, a pergunta que ele faz é como Spinoza definiria esse movimento. Um mundo onde todos são belos. Escondendo coisas ruins. Bom, talvez seja corpos belos, né? Essa coisa sarado, pode ser isso, né? Pessoas saradas, pessoas que estão sempre bem, saudáveis. Isso é uma das figuras, né, da nossa época, que não trazem muita felicidade, né? Você vê que, porque essas academias, a quantidade de outros efeitos, né, sobre os corpos que elas produzem em nome dessa saúde, né, em nome desses corpos belos, né, quantas lesões em coluna não se produzem, né? Então, é uma série de modelos que são continuamente coisas que são vendidas, né, para nós, assim, está na esfera do consumo, né? A gente que através dessas redes chega muita coisa que tem a ver, antes de mais nada, com consumo, né? Produção de objetos de consumo. E esse corpo assim, né? Esse corpo que segue certos modelos é um objeto de consumo. Tem pouca realidade. Cristina, a gente chegou ao fim do Café Filosófico de hoje, mas eu não acabo aqui antes de te passar a palavra, caso você queira fazer um encerramento para a noite, ou um último complemento. Bom, primeiro, quer dizer, queria agradecer, né, a todos que fizeram perguntas, ao Peter Paupelbart, ao Rodrigo Diodé e aos outros vídeos antigos aqui do Café Filosófico que eu usei, né, os autores que também me fizeram pensar, e a todos que estiveram aqui, que estiveram assistindo. A oportunidade também agradecer mais uma vez ao Café Filosófico, ao André Martins, e muito obrigada também pelos parabéns pelo meu aniversário, que é amanhã. Então, desde que o André me convidou, eu falei, no dia do meu aniversário, quase, né? Porque é amanhã. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vou agradecer de novo, passar o parabéns de novo de todo mundo que escreveu aqui, acho que todo mundo aqui também, essas palmas são de agradecimento e também de parabéns para você. E agradecer também a todo mundo que participou aqui, participou pela internet, tanto no YouTube quanto no Instagram, as leituras do Kiko, ao vídeo do Peter e do Rodrigo também, né, que enviaram as perguntas. E dar um recado para vocês, nos sigam nas redes sociais também, para saber a nossa agenda em primeira mão. E na próxima quinta-feira, dia 18, a gente volta com o Carlos Eduardo Fraga e o tema Compreendendo a Drogadição. E na TV, nesse domingo, tem a série Filosofia, Substantivo Feminino, com o segundo programa Simone de Beauvoir, Existe um Conceito Universal de Mulher, com a Carla Rodrigues. Nos vemos semana que vem. Obrigado. Domingo. Para Simone de Beauvoir, era inconcebível que a